Olá, povo abençoado! Estamos começando mais um episódio do nosso Café com Fé. Café para aquecer, fé para fortalecer, pois tudo é possível ao que crê. Marcos, capítulo 9, versículo 23. Hoje eu estou aqui com ela que veio lançar o livro dela, que falar sobre o livro dela, Vanessa. Essa é a minha convidada especial de hoje. Hoje ela veio falar um pouco sobre essa bênção que é o livro dela. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o resgate da minha alma, o livro que está sendo lançado agora, que é um projeto que nasceu no coração dela, e eu quero muito que ela se apresente e comece a falar um pouco sobre esse projeto, né? Quem é você, Vanessa? Conta pra gente aí. Olá, meu nome é Vanessa Rodrigues Santos e é com muita gratidão hoje que eu venho falar algo. Agradeço ela sobre estar fazendo esse convite, de eu estar aqui podendo ter a oportunidade de falar do que o Senhor gerou durante esse tempo na minha vida, sobre esse livro, como é que aconteceu tudo e da forma que Deus fez até chegar o nascimento dele e ele ser gerado para poder alcançar, né? Porque esse é o propósito, outras pessoas, vidas, né? Vanessa, conta pra gente sobre o resgate da sua alma. Como que começou esse projeto? Você já é uma pessoa que gosta de escrever, que eu tô sabendo, de anotar tudo. Uhum. Conta pra gente como que nasceu esse projeto lindo, né? Que conta sobre a história da sua vida. Fala pra gente aí. Bom, ele nasceu num bloco de notas e conforme tudo que eu ia passando, todo o processo de dor e até mesmo de restauração, tudo que o Senhor foi fazendo, eu ia anotando. Mas a princípio eu ia anotando e eu não tinha aquele entendimento. Isso vai Olha, virar um livro, vai né? virar um livro, eu Uhum. vou fazer intencionalmente um livro. Então, conforme o Senhor foi agindo na minha vida e cada processo, Deus foi usando pessoas também para entregar essa palavra. Olha que Que lindo. o que Deus estava fazendo na minha vida ia Ia se se tornar um tornar um livro. livro, o testemunho ia se tornar um livro. E ali foi aonde eu pensei, eu acredito que sim, porque tudo eu anotava, tudo eu tinha que estar escrevendo, e eu também sou assim até hoje, Uhum. e eu acredito que depois desse despertar foi aonde eu fui fazendo mais intencional. Oh, então, a princípio, o que aconteceu foi que isso é uma coisa natural sua, né? É uma coisa sua, que você já é uma pessoa que escreve, que anota as coisas, que é onde vai guardar a informação por escrito. E nisso foi acarretando um projeto de livro não intencional até a esse ponto, né? De lançar um livro, não era um projeto assim, nesse sentido, mas com o passar do tempo, com as palavras que você foi recebendo, aí sim tudo começou, Vanessa? Foi, e assim, eu acredito que quando eu passei, né, por um processo de restauração, até pessoal, eu, eu ficava, vamos dizer, sabe quando você busca uma estratégia Uhum. e ao escrever aquilo te aliviava? Ah, era uma forma de desabafo? Era uma forma de desabafo, mas ao mesmo tempo era como se uma conversa com Deus. Uhum. Então, ele ministrava no meu coração, porque aqui ele vai falar mais da biografia do que foi a Vanessa antes e depois de conhecer Jesus, Uhum. do que as palavras que ele ministrava no meu coração. Uhum. Esse já é um outro projeto que Ai, lá olha, vem novidade por aí, que gente. Que lá na legal. frente, né, o Senhor permitindo, eu quero fazer, é um sonho que ele está gerando sobre um devocional específico Oh, que interessante esse projeto, Vanessa. das palavras, assim, que ele ministra no meu coração, porque eu tenho muita coisa anotada, eu tenho cadernos
sobre. Então ele fez eu juntar tudo, porque agora eu já estou na intencionalidade. Você já está entendendo o propósito aí, né, no meio de tudo isso, né? Isso. Do porquê que você tem tanto esse desejo de anotar as coisas, né? Agora é proposital, vamos falar assim, né? Isso. Ai, que interessante, Vanessa. A Vanessa é uma pessoa que tem muito como que eu posso dizer, esse desejo, esse anseio de propagar a palavra de Deus, né? Verdade. Então o Senhor ministra muito nela quando ela está trabalhando, Verdade. quando ela está dirigindo, em casa, eu tenho certeza em tudo, né, Vanessa? Então isso se tornou um propósito mesmo. Verdade. Eu costumo falar que tudo dá uma ministração. Até o meu Tudo, marido já tudo sabe. vira uma Ele olha pregação, assim, né? eu falo, tudo dá uma ministração. Olha aí. Tudo o Senhor ensina. E realmente, Sim. tudo o Senhor ensina. Quando nós estamos cozinhando, alguma coisa o Senhor quer ministrar, alguma coisa o Senhor quer ensinar, principalmente quando a gente cuida do nosso lar. Então o Senhor, ele ministra todo o tempo. Ele fala que muitas das vezes nós é que não a gente ouvimos, está né? tão atarefado, então a correria do dia a dia não faz a gente ter essa contemplação. Porque a natureza é você olhar, é a criação. Então, tudo o Senhor ministra algo, e foi assim que é a maneira que ele tem gerado em mim e a maneira que ele tem me usado, porque nós somos instrumentos do Senhor. Então, não é a forma que eu escolho que ele me usa, é a forma que ele escolhe para nos usar, para Ai, ministrar. que lindo. E a Vanessa, ela é assim, mil e uma utilidades, né, Vanessa? Vanessa dança, tá? Vanessa prega. Tem devocionais aí já guardados aí para um futuro aí, né? É escritora, né? É mãe, é esposa, né? É serva do Senhor. Então é uma pessoa que está disponível para Deus em todos os sentidos, né, Vanessa? E isso é lindo de ver, porque muitas vezes a gente guarda e aquilo que Deus dá pra gente, né, em gaveta, igual você mesmo disse, né, muitas vezes a gente guarda nas gavetas aí as ministrações e tudo, e deixa de compartilhar, mas o Senhor colocou no seu coração de distribuir esse bem para a comunidade, para o Senhor, né? E também tem um projeto também que vocês fazem, né, Vanessa, que é um projeto de comida, né? De Sobre levar ajudar, né, alimentação. os homeless, é um projeto da Alexandra, né? E eu tenho visto assim como que é diferente você se juntar com mais irmãos e ir para as ruas. Deus ministra de uma maneira diferente. Então a gente vê a necessidade também das pessoas de conhecer o Senhor, da gente olhar com compaixão e não com julgamento. Ah, tá ali porque quer. E não, a gente olhar as vidas de uma maneira diferente. O Senhor tem ministrado isso muito em meu coração. Um olhar mais empático, né? Para o Então, sofrimento do outro. Aí agora, porque assim, quando a gente se posiciona, quando a gente se vê também, foi difícil esse processo de eu entender, que nem o mentor ele fala, né? Quero até agradecer o Marcos por essa Marcos, você é uma oportunidade. bênção. Que ele apareceu na minha vida, e é um mentor a qual ele incentiva. E ele falou, você tem que se ver também uma escritora. Foi o Senhor que colocou esse dom. E dom. inclusive, né, temos até uma coletânea que nós estamos aí nos conectando com 20 escritores. Ai, já deixo aqui, está em processo ainda, estamos gerando, mas é uma coletânea onde o tema é renúncia. Vai ser muito profundo também. Vai mesmo? Que interessante, Vanessa. Esse projeto também está incluso o seu livro e outras pessoas também vão participar. Vai ser um livro lançado ou vai ser um livro com lançado, todos os escritores, com todos os escritores. Ai, esse aqui só tá a minha biografia. Sim. Então, mas a partir do momento que a gente se posiciona no que o Senhor quer de propósito, ele vai ligando, ele vai abrindo assim aquele caminho. E claro, a gente tem que orar, buscar a direção do Senhor, se é a vontade dele, e ter aquela, buscar a serenidade, né, do que a gente está fazendo, porque gera para impactar outras vidas, não é sobre eu, né, sobre o que o Senhor pode fazer. Então esse livro
ele demorou para sair. Uhum. Eu fui escrevendo, mas isso se passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e eu não entendia, porque quando eu vi ele pronto no meu bloco de nota, eu não conseguia fazer o último capítulo. Olha só. E eu falava, Senhor, não é o tempo, o que está acontecendo? Isso foi promessa, a gente quer, né, Acelerar o tempo. acelerar. E quando o Senhor restaurou, né, a minha história na parte da área sentimental, aí o Senhor falou: agora você vai Agora você está colocar pronta para fazer o o final desse último livro. capítulo, Ai, porque esse, se você for ver todo o começo, meio e fim, é sobre isso. uhum. É sobre uma pessoa que buscava algo e não sabia, aí encontra o Senhor, aceita no coração, mergulha num relacionamento com o Senhor, e aí ele vai restaurando, Uhum. né? E isso é muito importante, da gente querer esse relacionamento com ele, além do que ele possa dar. Não é sobre isso. Não. Eu acredito que o propósito dele é fazer para que o nome dele seja glorificado. Sim. E é lindo de ver porque não é só sobre um Deus que dá, é sobre um Deus que é, porque Ele é, né? A palavra de Deus fala que Ele é o eu sou. Então, quando Moisés pergunta, eu vou falar no nome de quem para aquele povo É, todo ali? O que, que eu vou fazer? Eu vou chegar lá, vou falar que eu tô indo falar sobre quem? Quem é você? E aí Deus dá um nome, né? Ele fala com eles que o eu eu sou sou. te enviou. Então, é sobre quem é o eu sou na nossa vida, porque é através desse eu sou que é com você, Vanessa, comigo, Loiana, e com todos nós, através disso, ele pode te dar algo, É, te contemplar com algo, e ele te contemplou com no algo que já livro. era nascido no seu coração, sem até mesmo você perceber. Porque as É coisas com verdade. Deus, elas não são forçadas, né? Elas são muito naturais, então elas vão acontecendo. Ninguém nasce grande, ninguém nasce perfeito, né? Verdade. A gente nasce, a gente é gerado, né, no coração do Senhor. O livro foi gerado no coração do Gerando. Senhor, foi gerado de uma maneira natural, ao qual você foi escrevendo, foi anotando, foi guardando, foi fazendo, foi passando por processos no meio de Sim, tudo isso, porque afinal de contas é uma história verídica, né? Estamos é falando de uma isso. verdade que ela viveu e vive. E aí, no final de tudo, o Senhor falou: agora você está pronta para a gente escrever Para o último escrever o capítulo, último porque capítulo. agora você passou por um processo Sim, aonde você vai ter o que dizer para finalizar essa etapa, porque vem muita mais vem coisa muito, por aí, lógico, né? Não verdade. acaba assim. E é lindo de ver como que o Senhor é simples no trabalhar. Porque às vezes as pessoas querem nascer já grandes. É É, muito mais fácil já nascer grandão, né? Já está pronto. Nicodemos, na conversa com Jesus, ele fala: como que pode alguém nascer depois de estar grande? é, E aí Jesus fala: não, você vai nascer no coração, no no espírito, né? espírito. Você vai nascer de uma outra forma. Você não tem que retornar para o ventre da sua mãe. Igual ele pergunta: eu vou retornar de novo para a barriga da minha mãe? É, Mas não é sobre não é isso, sobre isso, é sobre. né? Estamos falando sobre um reino, sobre um mundo espiritual que é apalpável, que a gente pode apalpar, que a gente pode pegar, porque o mundo físico e o mundo espiritual andam lado a lado, né? É, E essa conversa com Nicodemos é uma virada de chave, muitas vezes, para nós, das nossas para a vidas. gente entender, né, que a gente não nasceu grande. É tudo um E a palavra do processo. Senhor também fala que nós não podemos desprezar os Os pequenos pequenos começos. começos, E exatamente. no nosso coração, eu nunca, eu, Vanessa, sem antes conhecer Jesus, eu tenho um sonho de fazer um Uhum, livro. Não, isso foi gerado. A partir do momento que eu entendi o propósito, o chamado, ele gerou. Então, é um sonho de Deus realizado em nós. uhum, É um propósito, tem um propósito. Muitas das vezes, nós não precisamos entender, uhum. nós temos que confiar. Confiar. É. Ele que vai fazer, vai chegar em alguma vida a qual podia. Tem vários testemunhos de pessoas que leram o livro. É claro que o que transforma é a palavra do Senhor, mas os livros, quando conta um testemunho ou quando conta algo que Deus ministrou no coração, também é para edificação. É. São coisas que, não, vamos dizer, são sementes
São semeadas, plantadas. que nós precisamos tratar, tudo tem um processo para ela ser gerada. E eu acredito que o que o Senhor quer fazer através dessa leitura é para até mesmo para mim entender, olha, é eu que estou fazendo. Sim. E eu que movi você a isso. Assim como ela tem o chamado dela, Deus colocou no coração dela todo, né, o café, todo esse cenário que ela está montando, tudo que foi gerado no coração dela, mas antes foi o Senhor. Foi o Senhor que moveu. E ela teve uma obediência nesse sentido. Então, a gente precisa obedecer e fazer da forma que o Senhor quer. E não ter no nosso coração, eu não vou fazer porque quem sou eu? Quem é nós mesmos? É o Senhor. Essa é uma pergunta faz. Que sempre a gente se faz. Mas todos, se a gente for ver, também fez essas perguntas, Sim. Também desacreditou. Mas o poder do Senhor sobre as nossas vidas é que faz que a gente ande, né? Que a gente vá pela fé, né? Porque é tudo pela fé mesmo. É aquilo que você não tá vendo, não sabe aonde vai chegar, não sabe como será, mas você vai falar. Se você colocar no coração, não, eu vou seguir o propósito que o Senhor colocou, né? E seguir firme e fiel ao nosso Deus, entendendo que é Ele que tá fazendo. Acontece, né, Vanessa? Com certeza. Vanessa é prova viva disso, né, Vanessa? Com certeza. E nós somos, né? Passamos por processos, passamos por dores, passamos por vales e montes, muitas vezes, né? Essa é a vida do crente, da pessoa que crê em Jesus, do cristão. Vales e montes. Ninguém nunca está autossuficiente, que não possa estar baixo o suficiente, Sim. né? Sim. É tudo muito extremo com o Senhor, é muito bom andar com esse Deus e saber que Ele cumpre as promessas independente do nosso merecimento, porque merecer, não merecemos, né? Não somos merecedores dessa graça que se derrama, mas essa graça veio através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós, né? Ele nos trouxe até esse lugar de compreensão, de véu rasgado, né? De livre acesso, a Ele. E isso é muito bom, né, Vanessa? Maravilhoso quando a gente bênção saber. Entende isso, né? O valor da presença, do relacionamento com o Senhor, de você estar ali, muitas das vezes angustiada ou preocupada, e o Espírito Santo vem, ministra. E descansa em mim. Vai dar certo, né? Não é do seu jeito, mas é do meu, porque muitas vezes a gente também quer ter esse controle, né? E com o Senhor perder o controle total, né, Vanessa? A gente perde o controle total com o Senhor, porque nós não sabemos qual será o próximo capítulo, né? Próximo capítulo será qual, mas aí o Senhor vem dá o próximo capítulo, entrega de mãos beijadas pra gente, né? A vida é assim, né? Que nem aqui já foi escrito, mas de acordo com o que eu ia passando. Porém, quando nós começamos uma vida com o Senhor e fala, Senhor, eu decido, eu me rendo ao que o Senhor quer, aí tá tudo em branco. Aí ele começa a escrever uma nova história, um novo recomeço nas nossas vidas. E aí você olha ali para trás e você agradece pelo resgate. Nós somos resgatados por esse amor, né? Sabe? Pela uma vida, às vezes, de coisas de tristeza, pessoas que estão passando por tantas coisas, e quando se envolve nesse amor, ele é como se ele puxa assim, dá a mão e vem, e eu te puxo e te tiro desse poço, dessa escuridão. Não é fácil. Não é fácil. É uma renúncia diária, né? É uma renúncia todo dia. Uma renúncia. Você fez esse livro e já está pronta? Não, agora é um outro processo. A vida é assim, é constante. É crescendo dia após dia nele. Tem coisas que a gente precisa se submeter, tem coisa que, nossa, não devia ter feito, não devia ter falado, e aí volta. E é assim, é constante, não para. É um aprendizado diário com o Senhor, né? Todos os dias o Senhor... a gente não levanta e dorme da mesma forma quando a gente anda com Jesus, né?
A gente acorda de um jeito e quando você vai dormir, você já tá já querendo Renovado. ser diferente no outro dia, porque a gente não quer levantar no outro dia a mesma velha Loiana de ontem. A gente quer estar sempre avançando com o Senhor, Sim, né? Em aquilo, profundidade, em é, comunhão, intimidade, maturidade, em profundidade, né? Em conhecimento. E é assim a nossa vida, né? Essa é a vida do crente. Eu verdade, sempre as brinco assim. misericórdias do Senhor, né? Ela vem pela É, manhã, vem todos todas os as dias. manhãs. E o Senhor, ele acredita Sim, dos nossos nos sonhos. nossos, em nós, ele acredita que a gente, ele já nos vê, sabe, num propósito, ele já nos vê transformada. Uhum, Eu acredito que o maior perigo tá em nós mesmos. uhum. A gente A mesmo guerra, a se. batalha está É, dentro da nossa mente, dentro de nós mesmos. A gente estava sim. conversando sobre isso, o antes, que ela enfrenta as batalhas dela espiritual, a partir do momento que fez o convite, e aí eu também tenho as minhas, aquela batalha, mas todos os dias a gente precisa ouvir, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, que a gente possa entender isso muito, eu acredito que a escrita foi até uma maneira de eu guardar muito mais coisas de aprendizado da palavra de Deus, porque Uhum, cada um tem uma estratégia, cada um sim. Deus dá É. de alguma maneira. Então eu ouço muito, mas eu também preciso parar para anotar, porque eu consigo fixar mais. Uhum, Então, esses dias eu fui ver as coisas que eu escrevi, o Senhor pediu para mim juntar tudo, e tem um específico que é o Diário da Dor. ó. E ali era um diário, era vários clamor. Eu vou colocar o clamor da dor. Uhum. E eu olhei e eu falei, meu Deus, que Tava assim, mudança! aham, Como tava que eu desse tava jeito. desse jeito? Uau. E hoje Sabe? você se vê num novo cenário, Teve né? vezes assim que eu não conseguia nem ler, que eu falava, meu Deus, que Que desespero desespero da tava na minha alma. alma. Uau. Por isso que foi o resgate da minha alma, porque quando eu li aquilo, eu falei, agora eu entendo Sim. o porquê. O quão necessitada tava, né, de resgate. E eu também queria dizer que essa capa, no a início, não era essa. Não Não! era essa. Olha, eu Era amei, uma tá? outra Eu amo. ideia que estava na minha cabeça, mas no decorrer do processo em fazer, né, o Uhum. livro, eu estar ali com o mentor, tudo a forma que aconteceu, como ele apareceu na minha vida, nós conversando, foi de assim, Foi muito de Deus mesmo, né? antes, pouco tempo assim antes dele ficar pronto, eu falei para ele, vai ter uma mudança. Ele, o que houve? Eu falei, a capa. Ó, Aí ele falou, por quê? Aí eu comecei a explicar para ele, eu falei para ele, olha, o processo da borboleta. E o meu sim. nome significa borboleta. Ah, não tinha como ser outro, não, Não tinha né, como ser. Vanessa? Então, uma coisa juntou com a outra. Há uns tempos atrás eu fui também, participei do Memória do Casulo, onde ela falou muito do processo, né, do Hum, contar ali como um largato, aquilo tudo, o processo para se transformar uma uma borboleta. borboleta. Então, eu falei para ele, né, um casal de amigo também, que é a minha professora de dança, Gabi, falou, nossa, é muito isso. E a Tem gente foi muito a ver, olhando né? as capas e falei, é sobre isso. Então, assim, tudo Deus Foi dá conectando, né, uma coisa com a conectado. outra. O As Senhor foi cores, conectando. tudo, Não, tudo foi, perfeito. teve um significado. Eu sou muito, assim, detalhista nisso, do significado. E tanto é que a cor azul, Uhum. assim, o claro também, foi até mesmo do nome da empresa que Deus me deu, do trabalho, dos Ah, uniformes, tudo tem uma coisa, tudo uma conexão, né? conexão com a Ai, que outra. Então a lindo. gente sempre tem que prestar atenção nesses Nesses detalhes detalhes. também. E engraçado que o Senhor não dá nada faltando. Ele não amputa partes, né? Sim, Quando ele dá completo, né? Ele vai conectando as partes do quebra-cabeça até virar o conjunto da obra, sim. que é exatamente o que se transformou. A história da Vanessa colocada em escrito, né, num livro e com uma continuidade, né? Lógico, né? Porque não acabou aqui, É, né? Vão ter mais livros, vamos ter eu mais recebo. coisas vindo por aí, né? Porque a alma É, dela é de escritora, não tem como negar, né? Uma pessoa que ama o que faz, assim, o que anota, né? Ela tem isso preso dentro dela e é magnífico de ver. Vanessa, eu gostaria de estar aqui igual como a gente já está nesses papos, assim, né? uhum,
eu gostaria de parar um pouco aqui agora para refletir na história do Café com Fé. Como o Café com Fé começou e como chegamos até aqui, né? Aqui agora com um novo cenário, numa nova temporada, vocês que estão acompanhando aí os vídeos anteriores, né, do primeiro episódio da primeira temporada até agora o último vídeo lançado, que será o 19º, né, são 19 episódios, e agora a gente nesse novo tempo, começando essa nova temporada, eu tive o prazer de receber esse presente do Café com Fé, né, que o Senhor me deu no ano de 2023 e que foi sair do papel no ano de 2025, depois de bastante luta, bastante batalha espiritual na minha mente mesmo, né? Que eu acho que essa é uma das piores batalhas que nós como cristãos sofremos, que é de não vai dar certo, por que você está fazendo, por diversas vezes antes de gravar, em oração mesmo, clamando ao Senhor e pedindo que a presença dele fosse no meio da gravação, com o convidado que estivesse aqui, que o Senhor fosse me direcionando em pessoas, né, a quem chamar, como fazer, o cenário, o nome do canal, que não surgiu no meu coração. Deus usou uma irmã para ministrar tudo isso em mim, né? Ela que é um vaso de honra, assim, que Deus usa muito nessa terra. Muita gente conhece, que é a missionária Juliana Reis. É muito conhecida, é uma pessoa muito alegre, que por onde passa deixa, assim, a presença de Deus, né? Então Deus usou ela para me dar, para entregar para mim essa palavra, né? Num café que teve na casa dela. Muitas pessoas me perguntam, é por isso que eu estou falando sobre esse assunto, porque muita gente me pergunta como que surgiu, o que que aconteceu, né? E foi assim, no café na casa dela, numa conversa de mesa, onde eu soltei, né, que eu amo ouvir testemunhos, que isso me ministra muito, e que eu sinto falta disso às vezes nos lugares, das pessoas contarem, valorizarem as suas próprias histórias. E aí o Senhor começou a usar ela em espírito, e ela me disse, olha, por que que você não abre um canal no YouTube, né? E Deus está falando até o nome, é Café com Fé. Então, naquele dia, naquela tarde, não sei se era uma manhã ou à tarde, não me lembro muito bem. E a partir dali aquilo ficou no meu coração, né? Mas sempre fica aquela dúvida, né? Meu Deus, como que vai ser um negócio desse? Eu nunca me imaginei algo assim e tal. E depois disso, 2 anos depois, a gente, ela veio na minha casa para tomar um café comigo, que eu convidei. E ela foi tomada em espírito na sala da minha casa e falou comigo, não, agora é o tempo. O Senhor fala que é para sair do papel, que você pode começar esse projeto porque ele é contigo. E o único nome que eu vejo é sucesso. Então, assim, no sentido de sucesso que eu sempre vejo, é o sucesso do nome de Jesus estar sendo grande no meio de tudo isso, sendo glorificado. E as pessoas que têm vindo aqui, eu quero agradecer cada um de vocês. Eu quero agradecer cada um que teve o coração generoso de vir se assentar nessas humildes poltronas, né, nesse humilde lugar aqui, para contar testemunhos para a glória de Deus. E o Senhor sempre ministrou no meu coração que cada história tem o seu valor. E por vezes eu ouvi nos bastidores de algumas pessoas, ai, mas o que eu vou dizer? O que eu vou falar? Eu não tenho muito o que dizer, a minha história não é uma história que eu tive que passar por isso ou aquilo para chegar até aqui com o Senhor. E eu sempre falava, a sua história é única. O que você tem para dizer, ninguém mais vai ter, né? Você é único aos olhos do Senhor, então valorize a sua história. Pode contar, porque vai ministrar alguém. Não, e isso é interessante que eu agarrei isso, esse ano isso comigo, porque um dia o Espírito Santo falou ao meu coração, todas as vezes que você desvaloriza a sua história, você está desvalorizando o que eu fiz. Sim, olha que forte. Isso é muito forte. Todas as vezes que você abafa algo que eu fiz para glorificar o meu nome, é como se você tivesse, é como se a gente tivesse descredibilizando o poder do Senhor nas nossas vidas, porque Ele quer alcançar as outras vidas também. Sim. E é lindo de ver, porque realmente é sobre isso. A gente é único. Nós fomos formados no ventre da nossa mãe, a gente já era o sonho de Deus antes da gente nascer. Então eu valorizo muito a cada história que foi contada aqui. Tiveram testemunhos que foram contados aqui, que muitas pessoas não conhecem os bastidores que foram falados antes,
mas que o Senhor fez, como faz ainda, tá, Vanessa? Não foi só fez, não, ele ainda faz. Primeiro eu precisava ouvir aquilo, porque não é, primeiro, antes de alcançar quem está do outro lado, aí você que está do outro lado, o Senhor alcançou primeiro a mim, Loiana, como ser humano, como mãe, muitas vezes, como filha, como alguém que precisava ouvir algo para ser alavancado e encorajado para continuar. Aleluia. Quantas palavras eu já escutei de pessoas que vieram, que me falaram, inclusive a Vanessa, não desiste, continua. Porque por vezes o inimigo diz, você está servindo de palhaça para os outros. Meu Deus. Para que você está fazendo isso? Você não precisa. E eu me lembro de um determinado testemunho que eu estava pronta, me arrumando no banheiro, e já estava marcado com essa pessoa, e eu orando, muita batalha espiritual na minha mente, muita mesmo. Eu me olhava no espelho, o inimigo falando muita coisa na minha cabeça, e eu olhei para o espelho e eu falei em voz alta, Senhor, por que eu estou fazendo isso? Pra quê? O Senhor vai continuar me amando do mesmo jeito, eu vou continuar sendo a sua filha se eu ficar quietinha na minha, sem mexer com ninguém, sem fazer nada disso, eu não preciso. E aí eu fiquei com aquilo e aquele abafo no meu coração. E essa pessoa, ela é tão abençoada que eu ia chamar ela e falar, vamos desistir, vamos marcar outro dia, hoje eu não tô legal. Que a pessoa chegou com 15 minutos de antecedência. E aí, quando ela mandou a mensagem, eu tava me consertando ainda, que eu já tinha acabado de chorar. E eu me consertando aí, a mesa já tava pronta, tudo preparado. E ela chegou, e quando essa pessoa começou a conversar comigo antes da gente começar a gravar, quando ela falou as primeiras palavras, eu entendi o porquê que eu estava fazendo aquilo. Foi como que o Senhor me derramasse um bálsamo sobre a minha cabeça e me dissesse, é por isso. Esse é o motivo de você estar fazendo isso. Não é sobre você. Isso eu tenho muito no meu coração, tá? Não é sobre mim. Muitas vezes não é nem sobre o convidado. É sobre quem será alcançado. Porque pode ser que hoje esse canal não chegue a muitos lugares, mas ele está chegando nos lugares certos. Ele está chegando no coração de quem precisa chegar. Porque, por vezes, o feedback é muito bom. De pessoas, de 95% das pessoas que assistem dizem, poxa, eu precisava ouvir isso. Poxa, eu tinha alguém que estava passando por isso, eu enviei para essa pessoa e essa pessoa foi ministrada. E, então, assim, não é sobre mim, não é sobre, muitas vezes, o convidado, mas é sobre quem está ouvindo. É aonde isso vai chegar. E esse registro que fica no YouTube, nas redes sociais, podem passar 5, 10, 15, 20. Eu posso ir morar na eternidade, que essa é minha esperança, né? Morar com Jesus, que esses vídeos vão continuar lá. Então, isso também é um impulso para mim, de continuar, sabe? De vencer as batalhas espirituais na mente e as palavras que às vezes vêm no meu ouvido, né? De desânimo, mas entender que o propósito é muito maior, né? Sobre continuar levando o reino adiante, fazer o nome de Deus grande. Ele não precisa de mim, ele não precisa da Vanessa, ele não precisa de nós, ele é único, ele é alfa e ômega, ele é início e fim, ele é todo poderoso, ele é o eu sou, é o Shaddai, Elohim, Yeshua, Hamashia, Rafa, ele é tudo isso. Ele é tudo isso, ele não precisa de mim. Mas ele conta comigo, e ele conta com a Vanessa, e ele conta com você. Então, se essa pequena contribuição que hoje nós estamos aqui nesse canal, no Café com Fé, fazendo, é para a glória dele. É para a glória dele. Então, eu quero agradecer muito, muito, muito. Vocês não têm noção do bem que vocês estão fazendo. Não para mim, com certeza, mas não só para mim, mas para o reino de Deus. Porque tem tanta gente fazendo tanta coisa, né? Por tantos propósitos. Muitas vezes a intenção é boa, mas com o olhar errado. E nós, como cristãos, estamos tentando fazer algo certo, que é sobre o coração de Deus, né? Que é sobre levar a palavra de Deus através dos testemunhos e das histórias que são contadas. Muito obrigada, de verdade, a cada um de vocês. E eu quero falar algo, né, para você. Eu já falei para ela nos bastidores e é tão lindo a forma que Deus faz, que
muitas das vezes ela fazendo esse convite, do mesmo modo que ela enfrenta uma batalha, nós também enfrentamos como convidado, e aí a Uhum. gente pensa milhões de coisas, mas o que que eu vou falar? Mas por que que ela me chamou para falar da minha história? Aí a gente começa, tem que tomar cuidado para a gente não se desvalorizar Sim. a história que Deus colocou. E eu acredito que nem você falou assim, talvez ainda não alcançou muitas pessoas, mas o principal, eu Uhum. tenho certeza que alcançou, que foi o coração de Deus. Uhum. Porque ele olhar nos dias de hoje, ministrar algo no nosso coração, porque não é fácil Não. a gente colocar no nosso coração, pai, eu vou fazer. E quando a gente se posiciona em fazer com amor, com dedicação, que nem ela falou assim, muitas das vezes o inimigo quer colocar na nossa cabeça que nós estamos feito palhaço. Mas o Senhor, eu fico imaginando o pai olhando e falando, não, você não está sendo palhaça. Você está sendo uma filha obediente. É. Está fazendo, sendo fiel no pouco, mas não é um pouco em questão de, ai, porque eu tenho que ser grande. Uhum. No pouco, quando o Senhor coloca algo, e no mundo que nós estamos vivendo, as Uhum. pessoas olhar e falar, menosprezar, e o Senhor falar, mas ela não desprezou, É. ela foi fiel. Sim. Sim. É Igual muito aquela importante isso. a palavra quando elas aquela mulher vai com as moedinhas, era Uhum. o tudo dela. Era tudo. É. Então, quando a gente entra aqui, o que o Senhor falou ao meu coração? Eu ainda estou no simples. Meu Deus, é forte isso. Então, ele honra a intenção do coração. É. É. Então, eu que estou agradecida, e ela Uhum. nem sabe o quanto isso também me deu o incentivo de continuar. Porque Olha que a lindo. gente, então, do mesmo modo que gerou nela um sentimento de desistência, gerou em mim, gerou em quem também já foi convidado, mas a gente continuou. E eu Sim. acredito que Deus vai ministrar isso. Se você desistiu de algo que o Senhor te pediu, em nome de Jesus, levanta-te, ponha-te de pé É. e faça. E É chegado o faça. tempo. É É chegado o chegado o tempo. tempo. Faça sobre a É. direção do Senhor, ora, pede. A Bíblia está recheado de erros e acerto, Sim. porque nós somos falhos, É. mas o Senhor, ele é conosco quando nós pedimos a presença dele. E eu Sim. tô assim, me sentindo assim, muito feliz de Que estar bênção. sentada aqui. A gente já chorou, já É. orou, tomamos um café, uma recepção maravilhosa. Então, eu creio que o Senhor vai fazer muito mais na sua vida. Amém. Muitas pessoas mais Amém. vão vir. Continua, Amém. Obrigada, continua, Vanessa, pelo continua incentivo. mesmo, Obrigada. sabe? Toda palavra contrária sobre a sua vida, sobre o que você está fazendo, venha cair por terra. Eles não, a palavra de Deus é que tem poder sobre a sua Amém. vida. É verdade. Continua, porque você não está só ministrando em quem é convidado e nem só em você, nos seus filhos, em Amém. quem também vai ver, É. parar para assistir. Hoje está Amém. tão difícil de parar para ouvir, Sim. mas aquele que ouvir, o Senhor vai ministrar no coração. Amém, Deus abençoe, Vanessa. viu? Eu quero agradecer a você que veio, que participou e que contribuiu com o reino de Deus através do seu testemunho. Eu quero agradecer a você que ainda virá, que ainda Eita se glória! assentará, porque eu sei que muitas Amém. pessoas ainda virão e vão ter esse coração generoso de entender que não é sobre nós, é sobre Jesus. E eu quero te agradecer. Você que ainda nem veio, mas que virá contar o seu testemunho e contribuir, dar a sua contribuição para o reino de Deus. E eu quero principalmente agradecer àquela que sempre esteve comigo em cada um dos episódios, que é a minha filha Natiele, que fica por trás dos bastidores e que me deu total e completo incentivo e força para continuar todas as vezes que eu quis desistir. E eu quero te agradecer, Nath. Você é um presente de Deus na minha vida. Muito obrigado. Você é o maior incentivo para eu ser serva do Senhor e não querer me tornar uma hipócrita no meio de tanta coisa errada. Aleluia. Muito obrigada, minha filha. Que Deus te abençoe. Não só hoje, mas sempre, por onde quer que você for.
Eu Amém, te Jesus. agradeço. Muito obrigada. E fiquem com Deus. E até o Meu próximo Deus. episódio do nosso Café com Fé. Obrigada, gente. Já estava aqui emocionada. Pai, obrigada por esse momento. Eu posso fazer uma oração? Pode, claro. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer pela tua grandeza. Dizer que o Senhor é maravilhoso, Pai. Te agradecer por esse momento. Te agradecer, Pai, pelo resgate que o Senhor fez nas nossas vidas. Te agradecer, Senhor, pelo teu amor incondicional. O nosso desejo, Pai, é que o Senhor alcance essas vidas, que elas venham sentir, Pai, o teu amor. Pai, se há aquela pessoa, meu Deus, que está afastada, Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus, Pai, que elas voltem para a casa do Pai, Senhor, pela tua presença, Senhor. Pai, se há aquele ainda que não te conhece, Senhor, que através desses testemunhos, Senhor, eles sintam de alguma maneira tocado e vá ter um encontro com o Senhor. Nós queremos te agradecer por essa casa, por este lar, Senhor, por este ambiente, Pai, pela tua presença, Senhor. Por cada palavra que foi liberada aqui, foi debaixo de muito temor, Pai. Agradecer pelos filhos, meu Deus. Agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas e principalmente pela tua presença, Pai, que é real sobre as nossas vidas, Senhor. Que é sem a tua presença nós não somos nada. Que nós venhamos diminuir, o Senhor cresça. Que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém.